Amém? Aleluia. Aquilo que pode parecer impossível, nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, ninguém pode impedir a ação do Deus vivo. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós vamos cantar novamente essa canção, que essa canção mexeu muito comigo. Amém? O Senhor é santo. Os anjos, quando estão na tua presença, dizem: santo, santo, santo o Senhor. Um dia nós o veremos assim como o Senhor é. Hoje nós podemos apenas sentir a tua presença, e a tua presença é firme, é forte aqui neste lugar. A unção que está aqui é muito grande. Nós podemos sentir a tua presença viva e eficaz, e a tua presença, Senhor, faz o mal se afastar. A unção, o altar que foi erigido aqui neste lugar é somente para ti, porque nós fazemos a oração de João Batista, que o homem desapareça, que Cristo cresça, que o Senhor seja reconhecido pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua beleza. Oh Deus amado, nós te louvamos, te bendizemos e reconhecemos que somos teus. Agora, Senhor, fala conosco. Que todo mal, Senhor, caia por terra pelo poder do teu nome. Que toda cilada do diabo seja agora desfeita pelo poder do nome de Jesus. Que todas as obras das trevas que tentem nos tirar a paz caiam por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor seja exaltado neste lugar, e que nós possamos descansar em Ti, somente em Ti, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Salmo 23. Salmo 23. Estava orando a Deus e pedindo para Deus uma palavra. E já que nós estamos, e a imprensa tem falado muito sobre o coronavírus, Covid-19, e muitas pessoas acabam tendo um comportamento de temor, de medo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz.
como nós devemos nos comportar, como devem ser as nossas atitudes perante os males que nós enfrentamos. Assim diz a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos que somos teus, totalmente teus. Entregamos agora, Pai, as nossas dúvidas, entregamos, Senhor, os nossos temores, entregamos, Senhor, ansiedade, preocupação, entregamos tudo no teu altar, porque sabemos que o Senhor tem um controle de todas as coisas, e nada acontece sem a tua permissão. E quando o Senhor permite, há sempre um propósito, ou seja, algo que o Senhor queira nos ensinar, algo que nós tenhamos que aprender, algo que talvez nós tenhamos que mudar. Por isso, Senhor amado, nos ajuda, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, e que nós possamos estar cada vez mais perto do Senhor, mais maduros, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o Salmo 23 seja um dos salmos mais vistos em toda a humanidade. As pessoas geralmente leem muito o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 1. São salmos que nos ensinam muito. São salmos que fazem com que a nossa alma fique mais em paz, traz tranquilidade para a nossa alma. Mas nós devemos compreender e entender o que o salmista quis dizer, porque daqui a um pouco nós estamos interpretando a nossa moda, sem compreender a necessidade real do que o intérprete, o Espírito Santo, quis falar para o seu povo. Primeiramente, nós temos que imaginar, nós temos que lembrar que lá em Israel, onde foi escrito esse salmo, é uma terra árida ou semiárida, e tem muitos desertos. Poucos lugares têm pastos, poucos lugares têm águas tranquilas. Então, os rebanhos ficavam em currais protegidos e guardados próximo às cidades, e eles tinham que atravessar um deserto até chegar nos oásis, aonde naquele lugar, naquele oásis, teria água em abundância, água tranquila, calma e serena, para poderem beber, e teriam pasto suficiente para poderem comer. Então, do lugar aonde eles estavam, as ovelhas, até o lugar aonde deveriam ir, que é o lugar, que é um oásis, com verdes pastos e águas tranquilas, havia no meio um deserto. Interessante, né? Se a gente parar e pensar, nós estamos aqui nessa terra, hoje nós estamos na igreja, ou seja, um curral, um local protegido, guardado pelo bom pastor. Mas tem um lugar melhor ainda, que nós vamos chegar, e nós falamos da Canaã celestial, nós falamos de Jerusalém celestial, ou seja, o paraíso, os céus, e todo mundo quer ir para lá.
Mas entre o lugar onde nós estamos, ou seja, na igreja, o mundo, e os céus, há um espaço a ser vencido, e esse espaço não é muito bom. Esse espaço se chama deserto. Esse espaço é a nossa peregrinação aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Às vezes a gente tem tantos sonhos, metas, coisas que nós queremos alcançar aqui. Pastor, é errado? Não. Deus nos colocou aqui para vivermos nessa terra por um certo tempo. Algumas pessoas conseguem alcançar 100 anos, outras 80, outras 60, outras menos. Então ninguém sabe o dia que nós vamos partir e a nossa missão acabou nessa terra. Mas nós sabemos que a maior certeza que nós temos é que depois que nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Mas entre o nascimento e a nossa morte, há um deserto para ser vencido. E deserto realmente não é um lugar bom, não é um lugar agradável, é um lugar que na verdade é um grande desafio. E todos os dias as ovelhas saem de manhã, bem cedo, antes do sol nascer, e elas se deslocam pelo deserto, para o caminho até chegar a esse oásis. Um dia nós vamos ter o grande privilégio, ou o Senhor nos chama, ou seja, nós morremos, e a morte para o cristão é um momento de festa, é um momento de alegria, não é um momento de tristeza, porque quando nós morremos, o nosso corpo, ele veio da terra, ele veio do pó, e ao pó ele retorna, mas a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que é eterno, aquilo que veio de Deus, ele volta para Deus, porque nós temos duas naturezas: a natureza divina, que é o nosso espírito, que Deus soprou sobre nós, e que ele tem sede e fome de Deus, e nós temos a natureza terrena, porque para viver na terra precisamos de um corpo, e Deus nos dotou, nos capacitou de um corpo humano, e esse corpo ele volta para a terra depois da morte. Ou o Senhor nos chama, ou quando o Senhor vier, que é a segunda vinda do Senhor Jesus, e nessa segunda vinda nós nos encontraremos com Ele nos ares. Eu não sei você, mas eu tenho uma esperança. Na verdade é mais que uma esperança, eu tenho uma viva esperança. Eu tenho um profundo desejo de um dia estar com o meu Deus. Eu sinceramente não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou chorar, eu não sei se eu vou me abraçar, eu não sei se eu vou pular, eu não sei o que eu vou fazer, mas a minha alma, ela tem sede de Deus. Eu tenho um desejo ardente de um dia me encontrar com Ele. Esse vai ser o dia mais feliz da minha vida. Aqui, então o salmista, ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em outra tradução diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma tradução um pouquinho melhor seria: o Senhor é meu pastor e Ele me bastará. O que você tem procurado? Só uma coisa é necessária: buscar o Senhor, porque o Senhor nos basta. E na tradução do hebraico, na fonte, seria assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, o que eu preciso realmente é da presença de Deus. Pastor, por quê? Porque Deus é bondade, então a bondade me acompanhará. Porque Deus é paz, e a paz estará comigo, e a paz me guardará como uma sentinela, cuidando da minha vida, me protegendo. O Senhor é minha justiça.
não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. O Senhor, Ele é aquele que supre as minhas necessidades. Jeová Jiré. O Senhor é minha bandeira. O Senhor está aqui. Jeová Chamar. Ou seja, o Senhor está aqui. E toda vez que Ele é dado um nome, Ele é uma representação daquilo que Deus Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Então, se o Senhor está aqui, o Senhor é aquele que supre todas as nossas legítimas necessidades. Interessante, ele vai mais longe. E aqui quem está falando não é qualquer outro senão Davi. Davi, que foi pastor, e um excelente pastor. Ele diz na sua palavra que ele lutou contra leões, ele lutou contra ursos. Ou seja, um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, assim como Jesus diz em João capítulo 10. Interessante, porque quando Jesus falou para os seus conterrâneos, seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, e pessoas que estavam lá, elas sabiam como é que era a vida de um pastor, eles sabiam como funcionava o cuidado do rebanho. Então, quando Jesus falou que um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele estava dizendo: você sabe quão importante é um pastor que cuida bem das suas ovelhas, porque se cuidar bem das suas ovelhas, as suas ovelhas vão se sentir protegidas, as ovelhas vão se sentir cuidadas, amadas, e elas automaticamente vão produzir mais, elas vão ser férteis, elas vão estar alegres. É assim que Deus age conosco. Se você é ovelha do Senhor Jesus, e Ele é o teu pastor, não se sinta com medo, não se sinta perturbado. Mas pastor, tem momentos, é claro que tem momentos que nós temos medo, tem momentos que nós temos dúvidas, isso faz parte da nossa humanidade. Mas daí quando nós vamos para a Bíblia e observamos o que o Senhor já falou e já revelou, nós só temos que descansar nele. E continuando aqui, diz assim: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Interessante, a ovelha é um animal que vive em comunidade, a ovelha vive em rebanho, a ovelha não vive em mato, não vive separado, a ovelha precisa viver em comunidade, porque em comunidade ela se sente insegura. Por que será que Jesus nos chama de suas ovelhas? Será que nós devemos viver sozinhos? Será que nós devemos viver separados uns dos outros? Não, isso já é uma imagem que nós precisamos uns dos outros. Mas pastor, na igreja há problemas, é claro que há problemas. Na igreja tem fofoca, é claro que tem fofoca. Na igreja tem julgamento, claro que tem julgamento. Mas no mundo é pior, porque a igreja é como um hospital, e o Senhor disse que Ele não veio buscar os sãos, Ele veio buscar os doentes. Então eu sou doente também, porque eu preciso do meu Senhor Jesus, o médico dos médicos. Quanto mais o tempo passa, mais eu consigo ver as minhas feridas, mais eu consigo ver os meus erros, mais eu consigo ver o quanto eu preciso de Deus. Não sou perfeito e jamais serei, mas quanto mais perto eu estou dele, mais eu consigo visualizar os meus defeitos e onde eu preciso mudar. Pastor, você não vê os erros dos outros? Eu vejo. Primeira coisa que eu vi quando me converti é ver os erros dos outros, e parecia que eu era o médico, parecia que eu era supra-sumo, parecia que eu sabia a doença de todos e as suas prescrições. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que isso é hipocrisia.
eu fui vendo que o Senhor nos dá inteligência, sensibilidade, para tratar a nós mesmos, e depois que nós tivermos tratados a nós, aí nós temos capacidade de ajudar os outros. É como o Senhor Jesus disse, que não era para olhar para o cisco do olho do outro, mas sim primeiro tirar a trave do nosso olho. É como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz que é para nós examinar a nós mesmos, e olhar para os nossos defeitos, primeiro corrigir a nós, para depois poder ajudar e corrigir os outros. Interessante, a ovelha é um animal que pode dar até 50 quilos, quando chega na idade adulta, e cada tosquia de 4 a 12 quilos de lã, então ela produz muita lã, é um animal frutífero. O Senhor nos chama para sermos frutíferos, onde nós estivermos, nós precisamos ser frutíferos, onde nós estivermos, nós temos que estar cheio da presença de Deus, e procurar ajudar as pessoas, procurar dar um bom testemunho. É isso que o Senhor quer e requer de nós. E ainda continua: restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que coisa interessante. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe que há um caminho, que é o caminho certo, há um caminho, que é o caminho correto, onde nós caminhamos, não nos machucamos, e a palavra de Deus diz que não é para nós nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, para nós caminharmos numa linha reta. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pastor, está errado a concordância verbal, o correto seria ninguém vai ao Pai. Não, está corretíssimo. Jesus está dizendo, o Pai está aqui, você quer chegar ao Pai? É por mim. Como isso? É uma música que diz que a gente tem que pensar como Jesus pensava, falar como ele falava, andar como ele andava, ou seja, nós temos que nos comportar como Jesus se comportou. Nós devemos ter a mente de Cristo, ou seja, quando nós estivermos numa situação, o que nós devemos fazer? É lembrar o que Jesus fez, o que ele falou, como ele se comportou. Assim tem que ser o nosso comportamento. Dessa forma nós não erramos. Mas pastor, o senhor pegou pesado agora. Peguei. O Senhor nos chama para ser santos, queridos. Santo não significa que nós não vamos mais ter pecado. Santo não significa isso. Santo significa ser maduro. No grego a palavra santo significa ser maduro. E maduro nós podemos ser, maduro nós devemos ser. A palavra de Deus diz que a gente tem que ter o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, é paz, benignidade, bondade, domínio próprio, alegria, ou seja, é pensar como Jesus se comportava, porque ele foi a referência, e é a referência para nós nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, que eu vejo que o salmista, ele foi muito ousado. Ele poderia ter iniciado, o Senhor é o nosso pastor. Está escrito assim? Como é que ele escreveu? O Senhor é o meu pastor. Mas ele foi egoísta? Não. Ele está dizendo, eu conheço a Deus, eu me relaciono com Deus, eu tenho intimidade com Deus. É isso que ele está dizendo.
O Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu sou ovelha dele, eu conheço ele. Sabe o que os pastores faziam? Eles iam na frente e as ovelhas iam uma por uma atrás. Eles iam cantando e tocando e as ovelhas seguiam. E aí Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. João 10:11. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz do Senhor Jesus Cristo? Amém? É uma voz doce, mas poderosa. É uma voz encantadora. E é uma voz instigante e profunda. Quando ela fala conosco, às vezes uma palavra só mexe com toda a nossa estrutura. Uma palavra só aquieta nossa alma. Uma palavra só tira e desfaz todo medo. Esse é nosso Senhor. Como não se apaixonar por uma pessoa, um ser tão grande assim? É impossível. Por isso que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos dele. Quanto mais encontro com ele, mais desejamos beber direto da fonte. Esse é o nosso Senhor. E o salmista, ele continua, e ele vai ainda mais adiante, quando ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Pastor, isso significa que eu não vou ter mais aflição, eu não vou ter mais problema, eu não vou ter mais provação? Não. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu sou contigo. Amém? Vamos ter aflição? Vamos. Vamos ter provação? Vamos. Vamos ter tentação? Vamos. Aqui, queridos, quando o salmista ele coloca vale de trevas e morte, em outra tradução diz vale da sombra da morte. Ele está falando de uma região montanhosa, uma região cheia de perigos, cheia de precipício, onde se a ovelha caísse, possivelmente ela poderia morrer. E junto nas fendas da montanha, ou no cume de uma montanha, poderia ter feras, lobos, leões, que poderiam comer uma ovelha. Ele está dizendo para mim e para você hoje: embora que você passe por lutas, embora que você passe por traição, por situações complicadas, onde o teu espírito e a tua carne vai gemer, eu estarei contigo. Não te assombres, eu sou contigo. Amém? É isso que o Senhor está nos dizendo. Não importam os perigos, não importam as provações, eu vou sempre estar contigo. Uma coisa interessante, aquele filme O Rei Leão, o leãozinho bem pequenininho, se achando, daqui um pouco aparece, não lembro agora qual é os animais, acho que as hienas. Ele fica um pouco assustado, mas daqui um pouco ele começa a rugir, e as hienas ficam achando graça, mas daqui um pouco as hienas ficam com medo, arregalam seus olhos e fogem, e ele achando que era ele, mas atrás dele estava o pai dele. O nosso pai é assim, ele está atrás de nós, nos protegendo, nos guardando, nos cuidando. Amém? Quando o inimigo vier tentar
ele vai ver o Senhor sobre nós, ele vai ter que fugir. Amém? Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. E aí continua aqui ainda, e diz assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. Coisa interessante. Sabe, queridos, que a vara, ela tem um sentido de disciplina, porque às vezes a ovelha está indo e ela quer ir para um outro lado, e aí o pastor dá uma batidinha nela para ela voltar para o caminho certo. Então a vara significa disciplina. Hebreus 12, 5 e 6 diz que o Senhor ama, o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a quem Ele quer bem. Ou seja, a disciplina de Deus não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil. A gente aceita a disciplina, a correção do Senhor. Mas não é só a vara, o pastor, o seu cajado funciona como vara, mas também funciona como cajado. Esse cajado, ele tem uma ponta curva, e essa ponta curva, ela é muito interessante, porque às vezes nessas fendas, nesse precipício, as ovelhas caíam, e somente com o braço ele não conseguia pegar a ovelha. Então ele pegava o seu cajado, fazia como extensão do seu braço e pescava a ovelha que tinha caído. Então essa parte, essa função é de socorro, salvação. A outra ponta também era uma ponta mais pontiaguda, que poderia funcionar como se fosse uma lança, ou seja, servia como uma arma de proteção, de defesa contra os animais, contra as feras. Então o cajado, ela tinha 3 funções. A primeira função é protetora da lança, salvadora do cajado e disciplinadora da vara. O Senhor nos disciplina, o Senhor nos protege e o Senhor nos salva. Amém? Se nós somos verdadeiramente ovelhas do Senhor, temos que ser disciplinados, temos que ser salvos e temos que ser protegidos. Amém? E ele continua e diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Olha só, o que eu aprendo aqui? O Senhor, na verdade, Ele está dizendo: olha, eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto que você tem passado, eu tenho visto que você tem sido perseguido, eu tenho visto tudo que eles têm feito contra você. Agora, eu vou preparar um momento, agora, eu vou preparar uma ocasião especial, e aqueles que estavam contra ti, que se levantavam contra ti, eles vão ter que ver eu te honrar, eu te levantar, eu te exaltar, porque todo aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta, esse será humilhado. Ou seja, é algo que o Senhor está dizendo: eu vou preparar algo que vai te surpreender, eu vou te mimar, eu vou exagerar na bênção. Amém? Vai ser uma bênção além da média. É isso que eu estou preparando para você. E ele continua: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Queridos, isso aqui é tremendo. Nos tempos antigos, 3 tipos de alimentos eram vitais, fundamentais, essenciais para um povo oriental, principalmente um judeu. Primeiro o trigo, que do trigo fazia o pão, e a base do alimento deles sempre tem um pão. Depois o vinho, porque o vinho, a uva faz o vinho lembra alegria, festa, e é um povo que faz muita festa, muita alegria. E também o azeite, porque do azeite eles fazem, do óleo eles fazem o azeite, que é para
preparam na refeição. Eles fazem um óleo que é aromático, se transforma em perfume. E eles fazem também um óleo que se transforma num remédio, é um bálsamo, que eles colocavam também nas ovelhas doentes. Aquelas ovelhas que de repente o bicho pegava, ou se machucava, eles botavam um óleo que curava essa ovelha. Pastor, o que está significando isso? Significa que Deus, além de te colocar numa mesa diante dos teus inimigos, Ele vai te cobrir com esse óleo que cura, que esse óleo que traz um aroma, um cheiro, uma fragrância gostosa, e todas as pessoas vão ver e sentir isso. Amém? Você lembra quando Jesus estava numa casa, no fariseu, chegou uma mulher pecadora, prostituta, e derramou um óleo de alabastro cheio de perfume sobre Jesus, e toda a casa ficou perfumada. Jesus falou: olha, eu estive aqui na tua casa, Simão, e tu nem lavou meus pés, mas essa mulher, ela deu aquilo de mais precioso que ela tinha, o seu perfume, um óleo precioso, um perfume precioso. Ou seja, o Senhor está dizendo: todos que estiverem próximos de você vão ver que eu vou te honrar, eu vou te levantar, é eu que estou agindo na tua vida. Amém? E ainda continua: fazendo transbordar o meu cálice. Ou seja, o Senhor vai além da média. Sei, agora olha bem a palavra que ele usa, sei, ou seja, é uma certeza, uma convicção, que duas coisas vão estar com ele. Quais são as duas coisas que o salmista sabe que vão estar junto com ele? A bondade e a fidelidade. Bondade é aquilo que Deus dá para todos, é aquilo que Deus não faz acepção, é aquilo que Deus faz nascer para todos. O sol, a chuva é para todos, é por causa da bondade de Deus. Mas o Senhor não fica apenas da bondade, que é para todos, Ele também dá a fidelidade. Pastor, o que significa isso? É a misericórdia de Deus. No hebraico é hesed, que significa amor leal, fiel, inabalável. Mas para quem Deus promete esse amor leal, fiel, inabalável? É para quem tem aliança com Ele. Você tem aliança com Deus? Amém? Se você tem aliança com Deus, todas essas promessas é para você. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha só, é aquele que habita, aquele que mora, não é aquele que posa, é aquele que habita, é aquele que vive, é aquele que mora. Todas as promessas posteriores só acontecem para aqueles que habitam. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Quem é que habita numa casa, se não for filhos e filhas? Amém? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Se você é filho, se você é filha, você habita, você mora, você tem aliança com Deus. Todas essas promessas são para você. Amém? São para você? Ah, queridos, Deus tem um propósito só nessa terra, e o propósito é fazer uma grande família, com filhos e filhas parecidos com Jesus, filhos e filhas que um dia o aceitaram viver dentro da casa de Deus. Pastor, eu sei, viver na igreja? Não. A habitação do Altíssimo
se chama, aleluia, glória a Deus. Há unção aqui, queridos. Eu não sei se você pode sentir. Há um poder de Deus aqui. A habitação de Deus é onde Deus está. É a Shekinah de Deus. É a glória de Deus. É a presença de Deus. Ou seja, se você vive, mora, descansa, caminha, fala dentro da presença de Deus, você habita na presença do Altíssimo e descansa a sua sombra, e nenhum mal pode te alcançar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém? Oh, glória! E o salmista continua, para nós finalizarmos. Ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Interessante essa palavra acompanharão. Essa palavra acompanharão, no hebraico, significa perseguirá. Perseguição. Pastor, não entendi, vou te explicar. A bondade e a fidelidade de Deus, quando você tem uma aliança com Deus, quando você habita com Deus, vão te perseguir. Pastor, não entendi. Onde você estiver, com quem você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, a presença de Deus vai te alcançar. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, diz que se eu guardar a palavra do Senhor, as suas bênçãos me alcançarão e permanecerão comigo. Amém? Deu para entender agora? Se eu tenho aliança com Deus, habito na presença de Deus, as bênçãos vêm correndo ao meu encontro. Eu não preciso correr atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de mim. Então a única coisa que eu preciso é correr atrás do Senhor. A única coisa que eu preciso é alcançar o Senhor. A única coisa que eu preciso é estar sob a sombra do Altíssimo, porque as bênçãos, elas vêm por consequência disso. E olha só, para nós finalizarmos, que salmo tão grande, tão bonito. Ele diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Se você tem aliança com Deus, você tem proteção do Altíssimo. É Deus cuidando de você, é Deus te livrando de risco, de perigos, é Deus te honrando, é Deus te salvando. Como não se apaixonar por Ele? É impossível não se apaixonar por Ele. É impossível não se apaixonar por Ele. É impossível não se apaixonar por Ele. Você é cuidado por Deus. A única coisa que você quer é estar juntinho dEle. Então você vai buscar cada vez mais Ele. E quanto mais você busca dEle, mais você recebe dEle. A medida é sacudida, recalcada e transbordante.
As bênçãos que Deus tem para a tua vida vão ser tamanha, vão ser tanto, que as pessoas ao teu redor vão ficar de boca aberta. O que está acontecendo? E você vai falar: é Deus purinho. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nenhum louvor, nenhuma glória. Eu sou apenas um trapo de imundícia, que o Senhor teve a misericórdia de estender a sua mão e me ajudar. Mas é Deus, é Deus, é Deus, é Deus agindo, é Deus operando, é Deus trabalhando. Ou seja, é menos eu e mais Deus. Amém? É menos eu e mais Deus. Tem que ser assim. Deus requer a nossa anulação completa, até chegamos num ponto em que a gente diga: Senhor, me perdoa, me purifica, me limpa, me salva de mim mesmo, Senhor, porque eu preciso ser salvo todos os dias. Eu preciso de Ti. E quanto mais a gente vai falando para Deus que não somos nada, que Ele é tudo, mais nós nos abaixamos, mais Deus vai nos exaltar, mais Deus vai nos honrar, porque é Ele que humilha, mas também é Ele que exalta. Fique em pé nesse momento. Aleluia, glórias a Deus. Que salmo impactante, que palavra poderosa essa. Agora, quando você for ler esse salmo, você vai compreender melhor as verdades que tem nesse salmo. Você vai poder compreender melhor que Deus quer falar comigo e contigo. Coloca a mão na altura do teu coração. Fala com Deus. Diga para Ele aquilo que você está sentindo. Talvez você tenha muitas dúvidas ainda. Talvez você tenha medos. Talvez você não entenda e não compreenda muitas coisas. Talvez você ache que isso é frescura, é bobagem. Não sei. Uma coisa eu sei: nós precisamos do Senhor. Nós precisamos. Começa a conversar com o Senhor. Começa a falar para Ele das tuas dores. Começa a falar com Ele das tuas lutas, aflições. Começa a falar para Ele que você precisa dEle. Deixa esse mover sobrenatural, que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que atua dentro de nós para provocar mudanças reais e necessárias em nós. Você não vai ser perfeito nunca. Você vai ser limitado, vai crescer e amadurecer, sim. Mas eventualmente pecamos, eventualmente julgamos, eventualmente nós gritamos, eventualmente nós pecamos e precisamos do Senhor para nos perdoar. Mas a sua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Converse com o Senhor, confessa a Ele os teus pecados, confessa a Ele e peça para Ele mudar o que for preciso ser mudado. Novamente, aquela mesma canção.